pessoal, a gente vai para o nosso segundo seminário do final de semana. A gente vai tratar da história da música. Então, o nosso querido didata, o Vilmar Gonçalves Coelho, né, que coordenou esse grupo que vai apresentar agora. Então, eu vou passar para o Vilmar, que ele vai falar um pouquinho do grupo, né? Vai apresentar o grupo e logo em seguida a gente começa a apresentação. Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez, Mirtes, te agradecer a oportunidade, né, de estar junto nesse trabalho. A biodança, para mim, é uma coisa, é vida, é a minha vida, e tudo que eu aprendi, eu tento repassar. E conseguir essa felicidade de repassar para um grupo tão lindo, tão lindo, tão lindo. Um grupo comprometido, um grupo que foi só amor e muita dedicação. E a capacidade deles para conseguir reduzir o que é a história da música é uma coisa espantosa, né? Porque é muito material, é muita coisa. E o grupo conseguiu fazer um trabalho maravilhoso. É uma pena, né, que dos componentes do grupo, que eu vou passar o nome de cada um, que é a Aline, a Anne, a Bruna Abrão, a Glória, a Ionara, a Letícia, a Nótria, a Rosane, a Rúbia, a Silvana e a Valéria. Desse grupo lindo, ficou desde o começo. Hoje a gente tem uma baixa, que é a Silvana, né, que por um problema de saúde, de quinta para sexta, nem ela sabe o que ela tem, ela pegou um febrão, Uhum. né, que mexeu muito com a saúde dela, então ela está com aftas, e então ela não consegue Falar. falar. Sim, mas Tá? o trabalho está ótimo. Vai Sim, ser feito pelas é, outras, né? sim, mas É está dentro. apresentado, na realidade, pelas outras. Ela está sendo bem representada. E o grupo, de imediato, já se mobilizou e já se reorganizou. Então, tal a capacidade, Sim. né, de entrega desse grupo para o trabalho. Tá bom. Então, deixo com eles, e a Nótia que vai fazer as apresentações. Deixo com o Tá grupo, bom. então, trazer tudo de lindo que eles construíram. Obrigada, Bill. Então, pessoal, vou tirar o destaque aqui do Bill, do meu, e vou deixar. Bruna, Mirtes, Ah, puxa, já estava sendo uma parte importante. Eu diga. queria também muito agradecer a Helena e a Bruna, né, que te deram uma contribuição muito linda, né, para que a gente construísse esse material que vai ser apresentado. Tá bom. Obrigada. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu remover os destaques aqui para dar ênfase para o grupo. Então tá, pessoal, vou deixar meio com vocês, assim, não sei como é que vocês vão fazer. Bom, então, boa tarde, eu sou Glória. A gente vai dar continuidade e a nossa temática é um dos aspectos que o grupo anterior trouxe, mencionou inicialmente, né, quando falou dos ecofatores positivos da biodança, né, e entre eles a música. Então, a gente vai tratar sobre a música. E nós trouxemos, então, aqui no trabalho, um pouco mais, além do histórico da música, a gente traz três aspectos. Então, o que a gente vai compartilhar? Né? A evolução da música, os efeitos da música no ser humano e a importância da música na biodança. Então, a gente vai fazer um percurso assim esses três momentos. Então, a história da música, né?
para pensar um pouco assim sobre a existência da música, né? Ela remete assim a períodos pré-históricos e está presente na origem da humanidade. Mas se a gente for pensar assim em termos biocêntricos, então cabe dizer que a música ela sempre esteve presente desde a origem da vida, não apenas da humanidade ou a partir da humanidade, né? Então, pensando a música anterior ao desenvolvimento da linguagem como um fenômeno, talvez assim, que transcende a criação humana, e tratando-se de um fenômeno da natureza, do universo, e que vai se manifestar de diversas formas, inclusive a partir das elaborações humanas. Das elaborações humanas, isso. Acho que tem uma entrevista interessante assim que a gente quer compartilhar de um autor e compositor, cantor e compositor, Mateus Aleluia, e ele fala, traz um pouco isso, assim, essa percepção da música como um canto do universo, acho que dá para dizer. Aí a gente pode assistir esse vídeo um momentinho. Nós nascemos para poder viver incluído e não viver desassociado. A natureza tem suas leis, o homem é que tem moral. E o homem com sua moral vai afastando o homem do próprio homem, né? E antes da palavra, isso que é importante, que diz, antes de tudo veio o verbo, né? Não diz isso. Tem um ditado, acho que até a Bíblia diz isso, antes de tudo houve o verbo. Não, antes de tudo houve a música. O verbo só veio com o homem. Antes do mundo ser criado, até quando estavam os movimentos dos elementos, tudo aí, para poder criar essa brincadeira que nós aqui estamos, tudo isso era uma grande sinfonia. A terra, pensa essa condução, os mares, os rios, os ventos, o crepitar das chamas, uma sinfonia, minha filha. Antes de tudo houve a música, o vento soprando. Isso é música. Depois que apareceu o homem, ele viu essa beleza toda, ele teve necessidade de dizer para o outro como é que ele está se sentindo. Aí é que veio o verbo. Sou de naná, nós nascemos. Então, interessante pensar assim sobre isso, né? Que eu acho que é um pouco emocionante, né? Pensar assim, onde é que a gente aprendeu a fazer música, né? O ser humano aprendeu a fazer música. Então, acho que antes, assim, o que o autor vai trazendo e a reflexão é essa, né? Rolando Toro também fala sobre isso, né? Que é a partir dessa interação com o universo, a percepção da vida, né? Então, a interação do ser humano com a natureza, então, a partir daí ele aprende, capta, percebe a música e depois vai fazer suas elaborações. Mas, antes de tudo, como parte de um todo, né? Então, assim, falando então na música, desse ponto de vista humano, das elaborações humanas sobre a música, né? O que se pode definir assim referente à música, né? De um modo geral, a música pode ser definida como uma forma de arte que combina sons vocais ou instrumentais, né? Ela é utilizada para comunicar sentimentos, emoções, ideias, engloba elementos sonoros como ritmo, melodia, harmonia, e estão organizados ao longo do tempo, no sentido alterna silêncio e som, né? E que são percebidos pela audição e é capaz de gerar transformações. Acho que no fundo o que a gente está falando é isso, né? A transformação da música, né? Do ser humano a partir da biodança, e a biodança envolve a música, então é um pouco isso, né? Sobre a compreensão de música. Então, assim, falando um pouco, então, sobre a trajetória da música, nessas elaborações humanas ou culturais, assim, da música ao longo do tempo, como é que veio se desenvolvendo. Então, falando um pouco, assim, da história da música, primeiro, assim, então, reforçar que não é possível falar de uma história única da música, mas é necessário reconhecer, assim, a coexistência de diferentes estilos e expressões musicais ao longo do tempo,
que vão revelar a riqueza cultural de cada grupo humano, sem a predominância de um grupo, um tipo, um estilo de música sobre o outro, né? Então, assim, essa visão mais intercultural, que ela vai além de apenas reconhecer a diversidade, mas de perceber que existe essa troca, né? A importância da troca e do diálogo e de uma relação igualitária de reconhecimento de troca. Então a música depois ela reflete a interculturalidade, né? Vai passando de uma cultura também para outra e transformando numa segunda, numa terceira coisa, um outro fenômeno. Enfim. Então um pouco a história da música trazer sobre isso, né? Ao longo do tempo, então, a música ela vem sendo percebida e aperfeiçoada, né, pelo ser humano a partir da interação, a partir de sua interação com a natureza, refletindo mudanças culturais, sociais, tecnológicas. Cada cultura vai possuir suas tradições, estilos e instrumentos musicais, e isso afeta, então, na sua forma de perceber, de produzir a música, né? Então, falando na trajetória, esse processo de evolução, desenvolvimento da música poderia ser dividido assim em 5 períodos. A gente fez esse apanhado assim, enquanto pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e o período contemporâneo. Indo na pré-história, né? A música ela vai aparecer como uma principal forma de comunicação e expressão das emoções. Ali, como a gente viu no vídeo, um pouco isso, né? Vai elaborar, comunicar emoções. Destaca-se, então, nesse período, os sons da voz, as batidas do corpo, os instrumentos simples, né? Que às vezes eram utilizados em rituais religiosos, cerimônias festivas, atividades grupais de agricultura, né? Alguns instrumentos, o achado seria a flauta de osso, nessa primeira imagem ali, é um pedaço de osso de animal, né? Esse é o instrumento mais antigo, assim, um achado arqueológico mais antigo, primeiro instrumento musical mais antigo, assim, da história até o momento, né? Essa flauta de osso. Depois, outra expressão, assim, da música ali, da presença da música na pré-história, os desenhos na caverna, o desenho rupestre, né? Então, a gente traz essa ilustração, assim, mais ou menos para simbolizar. Ali uma flauta de cobre, né? Que aí já é um outro momento. E um contexto coletivo ali de celebração, de festividade, né? Em torno da música, ou a música que reúne. Na Idade Antiga, ainda características passando então para a Idade Antiga, né? As características da música elas estão atreladas aos instrumentos, né, utilizados e aos rituais, né? Por exemplo, na África a música tem raízes em rituais religiosos, celebrações comunitárias, né? A transmissão de conhecimento e da história, né? E ela é transmissão oral, não tem escrita, ela vai sendo transmitida então oralmente. Não tem registros escrito da música nesse período antigo da África. No Egito, né, também, ainda na África, consta registros de pinturas em tumbas, né, que vai mostrando os músicos tocando nos funerais, em rituais religiosos. Essas imagens aí embaixo, então, é para ilustrar um pouco isso, né? Ainda na Idade Antiga, passando por uma outra região, né, que a gente está tentando trazer é lado a lado, assim, os diferentes continentes ou regiões, né? Então, a gente indo ali na Ásia, então, traz ali na história um destaque para a China e a Índia, né, onde a música era associada à harmonia com a natureza e o universo também. O instrumento utilizado era a cítara, né? Na primeira imagem ali, bem no cantinho ali, uma mulher ali tocando, né? E na Índia a música adquire um caráter espiritual, né? E é percebida como um caminho para o autoconhecimento, é utilizada para a meditação, né? E os instrumentos, a vina e o alaúde. A vina é depois dessa sequência de flautas, a vina aqui no meio esse violão sem braço e o alaúde nas imagens seguintes, né?
Ainda, então, em outra região na Idade Antiga, então, pensando na Mesopotâmia, né, a música guarda semelhanças, então, com o Egito Antigo, quanto à sua importância social, religiosa e a questão dos instrumentos, né, que vai produzir os sons, né, a música atrelada aos instrumentos, a possibilidade que os instrumentos oferecem. Possivelmente, então, a música nessa região e nesse período era utilizada também para contar histórias e transmitir conhecimentos. Por exemplo, o Código de Hammurabi, né, menciona os músicos e suas funções. O que faz entender que a música era importante na vida social, tanto que aparece na legislação, né, da sociedade, vai falar sobre os músicos e suas funções. Então, está apontando essa importância social da música. E na Grécia, né, a música é um tipo de elo entre os humanos e as divindades, né? Então, inclusive, a origem da palavra, né, música é grega, né? Então significa a arte das musas e remete à ideia de que a música é uma arte inspirada nas divindades, né, nos deuses. Seguindo para América Antiga, né? Então, para falar da América Antiga, lembrar que assim, o período antigo na Europa, na Ásia, corresponde a um tempo cronológico, e quando a gente chega na América Antiga, não é esse mesmo tempo, né? A América Antiga, ela é prévio à colonização europeia. Então, o que havia antes da colonização das Américas, né? Então, predominava a música indígena, né? E as características vai variando, né, conforme a região e tribo, né, dos diferentes países da América Latina, né, Norte, Centro e Sul América. Então, também utilizada em cerimônias de cura, cerimônias religiosas, né, cerimônias de cura, celebração da colheita, a mudança da estação do ano, também para a comunicação entre os diferentes grupos, como sinal de guerra, havia música de guerra, e a celebração dos acordos também tinham músicas específicas. A música utilizada para educar, para transmitir mitos, histórias, tradições e preservar a cultura. Aqui embaixo, então, os instrumentos, a flauta pan ali, a flauta indígena, esse é um tambor com couro, pau de chuva, e o maracá, o chocalho. Então, e daí a gente passa já para um seguinte período, que seria, então, essa parte, então a Aline vai dar continuidade. Oi, boa tarde a todos. Eu sou a Aline. Então, nós vamos falar sobre a música na Idade Média. A Idade Média, que é esse período entre 476 e 1453, mais ou menos, né? Quando nós vamos procurar alguma coisa a respeito da música nessa época, nós somos levados assim, ó, diretamente para o continente europeu. O que acontece? Será que não havia música no resto do planeta, né? Nos outros continentes? Com certeza havia, mas acontece que nessa época, né, o velho continente, ele estava em pleno assim, desenvolvimento da sua navegação, as expedições exploratórias para a colonização de outros continentes, eles eram expert, né, na construção de navios, os portugueses e espanhóis construíam as caravelas, grandes navios, né, as naus, não que não existissem também esses navios em outras partes do mundo, mas os europeus se tornaram realmente especialistas nesse tipo de navegação. Então, eles iam explorar novos continentes e, consequentemente, levavam toda a sua cultura e influenciavam enormemente os outros lugares do mundo onde se colonizavam, né? Mas a música existia no continente europeu, mas também existia nos outros lugares. Então, por exemplo, vou citar um pouquinho assim para vocês, né? Na Ásia, vamos colocar, começando pela Índia. Na Índia havia os ragas, que eram métodos complexos, com tons e semitons para criar melodias e variações, métodos bem complexos esse. Tinha na China também a música, né? Havia músicas de corte, de óperas, música popular. No Japão,
havia o nó com melodias e danças tradicionais. O que é esse nó? Eram peças teatrais, bem tradicionais lá no Japão. Assim como também havia o kabuki. Então, o que acontece? Eles faziam músicas próprias para esse tipo de arte, para o teatro deles, porque o kabuki, até hoje a gente ainda vê em certos momentos assim de celebração do Oriente, são aquelas peças teatrais bem dramáticas, que eles colocam máscaras, né, e colocam aquelas roupas coloridas. Então, a música era muito voltada para esse tipo de coisa no Japão. Na África havia uma grande variedade regional de ritmos. Então, havia a música do norte da África, que incluía o Egito Antigo, muito influenciado pelos árabes, né, e os andaluzes também. Havia a África Oriental, em que se manifestava o canto coral, a música vocal. A África Central, Ocidental, se caracterizava por ritmos complexos. A África do Sul tinha a influência dos quilombos, também rica em ritmos e tradições musicais únicas. A música era utilizada com frequência em cerimônias religiosas, ritos de passagem, práticas espirituais. Era um meio de comunicação com o sagrado e as forças da natureza. Transmitia informações, contava histórias, expressava emoções e fortalecia os laços comunitários. Na Oceania, também havia música na Oceania, né? Então, na Oceania, a dança e a música eram essenciais nas práticas religiosas das tribos aborígenes da Austrália, das ilhas da Polinésia, eram muito utilizadas em rituais e contos também. Conhecimentos, valores, tradições dos clãs eram transmitidos pela música. Os instrumentos mais utilizados lá eram os tambores, as flautas, conchas, a percussão feitas de materiais naturais deles. E na América, né? A América que ainda não havia sido colonizada, como é que isso funcionava, né? Como é que era a música aqui? Basicamente, eram os índios que iam na natureza em busca de materiais, né? Como galhos, como pedras, como bambus, e também utilizavam o próprio corpo para a produção dos sons, né? Batendo os pés no chão, fazendo sons com a boca, e assim ia. Então, todo o mundo sempre teve a música, né? Mas o destaque realmente, quando a gente vai buscar a Idade Média, se dá muito grande para o continente europeu. E aí o que acontece? A Idade Média, né, chegando lá na Europa, então, ela foi marcada pelo feudalismo, pela influência da Igreja, muito grande, pelas Cruzadas e a Inquisição. O feudalismo foi aquele sistema, né, de divisão de terras em pequenas partes, né, que eram os feudos. As Cruzadas, que foram expedições marítimas e religiosas, militares, né, lideradas pela Igreja Católica, que buscava resgatar a Terra Santa para eles novamente, que estava em poder dos muçulmanos. Porque o que acontece? O que era a Terra Santa? Era uma região que se acreditava que Jesus tinha vivido. Então, lá ficava Jerusalém, que era uma cidade muito sagrada para três religiões, que eram os muçulmanos, os judeus e os cristãos. Então, a Igreja Católica organizava expedições para tentar resgatar essa Terra Santa de volta para os cristãos. E aí nós tínhamos também a Inquisição. A Inquisição foi uma instituição religiosa criada pela Igreja, cujo objetivo era combater e punir quem se desviasse da fé católica, também conhecida como Santo Ofício. Foi um período assim muito triste, assim, né? E, finalmente, então, a influência da igreja, como é que aconteceu essa influência forte da igreja na música, né? Especialmente na música sacra, porque era essencial na liturgia e também na vida religiosa. Através da cópia e do manuscrito de musicais, o canto gregoriano e outros foram transmitidos e preservados. E, nesse aspecto, os monges foram muito importantes. Então, o que era o canto gregoriano? O canto gregoriano, na verdade, ele era de origem judaica.
e era assim utilizado para recitação dos salmos. Só que aí quem desenvolveu o canto gregoriano acabou sendo a Igreja Católica. E esse canto se caracterizava por ser muito simples e tendo a voz humana como principal instrumento. Mas também havia a música profana também, né? Que era a música que não era tocada na igreja. Era a música mais popular, vamos dizer assim. Ela surgiu como expressão de alegria e celebração em festas e eventos, com melodias harmoniosas e acompanhamentos já musicais, né? De instrumentos musicais, vamos dizer assim. É, aí só um minutinho aqui. Os principais instrumentos utilizados, então, a flauta, o alaúde, a harpa, a viela, a charamela, órgão, a rabeca, o saltério, diversos instrumentos de percussão. E os músicos nessa época eram chamados de trovadores. Uma outra característica muito importante da música nessa época foi a notação musical que foi desenvolvida. Porque o que que acontece? Antes, alguém tocava uma música e um outro cantor gostava, queria tocar aquela mesma música, mas nunca saía exatamente como aquele compositor fez, porque eles não conseguiam registrar isso, não havia um sistema para registro. Mas a partir da notação musical desenvolvida, que foi um sistema formado por conjuntos de sinais gráficos que representam visualmente o som, isso começou a ser possível porque através dela podemos ler uma música e registrar uma composição. Então, aí, a partir do momento que se aprendia sobre as notas musicais e aqueles símbolos, então era tranquilo de tocar a música que sabia-se que sairia como o compositor fez originalmente, né? Então, é isso que permite ao músico tocar a canção no seu instrumento de forma que é da mesma forma que ela foi pensada pelo arranjador ou pelo compositor. Então, aí nós vamos passar para a fase do Renascimento. Isso. A música no Renascimento, então, período da história que abrange meados do século XIV até o final do século XVI. Nele aconteceu a transição do feudalismo para o capitalismo, o que significou uma evolução em relação às estruturas medievais, com muito efeito nas artes, na filosofia, e as características, né, do período do Renascimento foram o humanismo, o antropocentrismo, o individualismo, a antiguidade clássica. Na música destacou-se a polifonia e a música profana. Aconteceu na música a volta dos conhecimentos dos músicos para as músicas chamadas profanas. A proposta passou a ser compor para instrumentos. Dentro da música sacra foram criadas obras para cantos em corais e muitas peças a capela também. Algo bem curioso é que os instrumentos do período eram feitos em casa, de maneira artesanal. Então, o que ajudou a produzir algo único, porque muitos ficavam de tamanho diferente. Então, o som de um instrumento nunca era exatamente igual ao outro, mesmo que o instrumento fosse bem similar, porque eles nunca eram exatamente iguais. A música é caracterizada nesse período do Renascimento pela polifonia, que é a combinação de várias vozes independentes em uma textura musical rica e complexa. Então, antes, o que acontecia que era as vozes todas no mesmo, todas cantando juntas, unicamente no mesmo tom, aí passou-se a colocar assim num certo ritmo, num certo tom, e outra em seguida, não exatamente igual. E aí que deu origem a hoje, que nós vemos muitas duplas, inclusive, né, de cantores, que têm a primeira voz, a segunda voz, são vozes independentes, cantam independentemente a mesma música. Então, isso começou lá na época do Renascimento, com a polifonia.
Aconteceu a exploração de novas técnicas também de composição, de harmonia, além de uma maior independência melódica e rítmica das vozes. O estilo inglês e o francês influenciaram a música com a criação de novas formas musicais, como o madrigal, que era uma canção muito delicada. A música foi marcada pela exploração de novos instrumentos, como o alaúde, o violino, que estão aí aparecendo no slide, o alaúde, o violino, o cromorne. Aconteceu a invenção da imprensa também. E aí foi muito importante porque ela permitiu a disseminação mais ampla da música escrita, facilitando a troca de ideias entre músicos e compositores naquela época. Então, é isso. Então, agora a gente vai ficar com a colega Ionara. Boa tarde, meu nome é Ionara, então, quem ainda não me conhece, eu vou falar um pouquinho ali sobre a Idade Moderna e relação à música no período barroco, né, que foi esse período aí iniciou em torno de 1600, com o nascimento da ópera mesmo, né, e até 1750, que foi com a morte de Sebastian Bach, que é um grande compositor da época, era regente, professor. Ele marcou esse período, então a morte dele também foi um marco, assim, da transição de períodos na música, né? Barroco, se a gente for ver, assim, a tradução, né, por que foi dado esse nome? Porque o nome foi dado anos depois, né, não foi durante o período. Então, quer dizer pérola irregular, né? O que isso significa? Nesse período aí, de 1600 a 1750, tudo era absoluto até então, né? Tinha a dominância, assim, a religião católica, né? Como a Aline citou antes já, era predominante. Então, o que era permitido e o que tinha mais voz, né? E era um volume de pessoas que aderiam e podiam expor, né? Era relacionado ao cristão católico da época, né? Mas aí, nesse período aí, ocorreu a reforma, né, através de Lutero, então, a reforma protestante, como costuma se chamar, assim, ou reforma luterana, e aí a Igreja Católica começou a perder espaço, né, os fiéis, né, começaram a ver, não, mas por que tem que ser tão fechado, desta forma exclusiva, não pode se incluir nada, ninguém pode pensar diferente, então, em função disso, a igreja abriu espaço para novas ideias, né? Daí pode-se dizer assim, que foi permitido unir a espiritualidade com o racional, né? Então, com isso, a igreja não perdeu tanto espaço assim quanto perderia, né? Teve um marco bem importante nesse período aí, que foi a definição das notas musicais para todo mundo, né? A Aline citou um pouquinho isso, que foi começado a ser feita a escrita, né, das notas, para que mais pessoas pudessem utilizar a mesma melodia, e nesse período barroco isso se expandiu para o mundo todo. Então, a música que era tocada na Europa passou a ir para os outros continentes da mesma forma. Todas as pessoas, como poderiam utilizar da mesma melodia através dessa escrita. O instrumental ganhou força nesse período, que antes era só os coros, né, relacionado ao canto gregoriano lá e tal. Então, nesse período também foi permitido usar instrumentos. E aí, né, foi abrangendo cada vez mais. Em algumas teorias diz até que tudo era permitido nesse período, né? Alguém chegava com uma ideia nova, vamos colocar duas vozes distintas para cantar junto. Bom, né? Então, nesse período ficou muito aberto, assim, para que todas as opiniões, criações, tudo era aceito nesse período aí. Também podia expressar emoções, né? Nesse período barroco foi permitido isso, porque antes não, ninguém podia, tinha que ser, né, postural, cético ali, sem expressar o que estava sentindo, o que estava
algum tipo de emoção que gostaria de passar para o público não era permitido. A partir do Barroco, isso pôde ser utilizado. Também, nesse período aí, teve outros compositores, né? Eu citei o Sebastian Bach, que foi o marco, né? Mas teve Vivaldi, teve Corelli, Cláudio Monteverde, então teve isso tudo predominantemente na Alemanha, assim, né? Lá no continente europeu, mais focado na Alemanha, e aí o Lutero teve esse papel importante no período barroco, porque ele que instigou, né, e iniciou a reforma luterana. Agora vamos passar um pouquinho para o período clássico, pode passar ali. Aí depois, né, ali nessa transição de 1750 até 1820, entrou o período clássico, né, o classicismo. E o que que foi isso? Algumas leituras que a gente vai fazer ainda dizem assim que era o período elegante, né, que foi o período que daí buscou organizar tudo aquilo que no barroco podia, que aí era uma mistura, né, tinha muita coisa ao mesmo tempo. E aí nesse período do classicismo era a ideia foi organizar tons, organizar as sinfonias, instrumentos que combinavam. Então, mas sempre levando em conta as emoções, né, que foi instituído e iniciou no período barroco. Eles tinham a objetividade, então era para equilibrar essas informações, refinar, né, os instrumentos, e tudo ficasse harmônico, né, dentro da melodia. Então, era tudo bem estruturado, tinha foco, proporção, né, a forma como isso era feito. Nesse período, então, teve a questão da orquestra, né, que foi um destaque da música instrumental. O piano assumiu um papel central, assim, nesses concertos, né, nessas questões aí. E aí também a gente tem a questão ali da oratória, né, que também é semelhante à ópera, mas aí é a temática mais religiosa, assim, né? Eles utilizavam também o termo da cantata, que daí era música com poesia. A paixão, né, era uma composição musical, tinha uma base com texto bíblico, era usada daí nas datas como Páscoa, Natal, assim, mais voltado para esses momentos. O recitativo, então, misturava o estilo falado com o cantado, daí era usado tanto nas óperas quanto nas oratórias. E a área, né, que é um vocal solo utilizado para uma peça maior, assim, né, para demonstrar emoção, sentimentos dos personagens, assim. Então, nesse período aí do classicismo, né, os grandes compositores daí foram Haydn, né, que foi considerado uma ponte, né, um motor entre o período barroco e o período daí, né, do romantismo ali que vem depois. Ele passou, né, todo esse período aí. Mozart, né, que foi um ícone, digamos assim, era prodígio, né, ele iniciou a sua vida musical em média de 5, 6 anos, então, né, já compôs, ele tinha 5 anos, e aí ele já fez uma composição, né, escreveu um concerto, e aí ele já se apresentava junto com o pai dele e a irmã, né, desde de muito pequeno. E aí depois também teve Beethoven, né, que fez uma transição entre o clássico e o período romântico que vem a seguir. Aí eu passo a palavra para a Aline, que seria a Bruna, a Aline vai cobrir. Obrigada. A música, então, no romantismo, período de 1800 a 1910, mais ou menos, né? Período de duas grandes revoluções. A Revolução Francesa, em 1789, e a Revolução Industrial, que foi do século XVII ao século XVIII, ali, né? Ou ao século XIX.
No campo social, destacou-se o inconformismo frente às estruturas tradicionais, com tensões entre o nacionalismo e o internacionalismo, indivíduo e sociedade de massas, campo e cidade. Então, foi um período bem complicado, bem difícil. O romantismo valorizava a emoção, a liberdade criativa, o subjetivismo e a expressão individual. Segundo Lovelock, em 1987, o romantismo defendia a livre e irrestrita expressão emocional, o que se refletiu diretamente na música, nas formas poéticas, nas artes plásticas e na literatura. Mudanças no papel da música. No século XIX, a música deixou de ser prioritariamente funcional, quer dizer, ou era religiosa ou cortesã, né? Deixou de ser assim. E passou a ocupar salas de concertos, teatros e os lares burgueses. A invenção do piano moderno e a sua disseminação nas casas de classe média democratizaram o acesso à prática musical, que passou a ser também vista como um grande lazer, né? Uma coisa realmente para se apreciar. Concertos públicos tornaram-se populares e o músico passou a ser visto como um artista criador e não apenas um servidor. Período contemporâneo agora. Então, e o período contemporâneo começa ali em 1900, né, e vem então até a atualidade. Então, esse período ele representa uma ruptura, né, com as tradições herdadas ali no século XIX e começa a buscar novas formas de expressão sonora. É um período marcado pela valorização do timbre, inclusão de ruídos e exploração de novos espaços sonoros. A revolução digital também transforma profundamente a forma de produzir, elaborar ou consumir ou apreciar a música, né? E vai possibilitar o surgimento de artistas independentes e o acesso à música ele passa a ser facilitado, né? Ali no período anterior, como a Aline destacou, né, ela começou a ser democratizada em alguns espaços e ali fala nos lares burgueses, né? Então, assim, havia um contexto, era entre aspas democratizada, né? Mas assim, no período contemporâneo, né? Então é onde vai acontecendo assim essa ampliação, essa democratização, ou essa socialização da música, né? O acesso a todos. Continuando ainda no período contemporâneo, então ela permanece, né? Se considera, então, são os tempos atuais, né? Considera em constante evolução, reflete avanços tecnológicos, reflete a globalização, o intercâmbio cultural muito mais presente, né? A fusão, né? Nos diferentes estilos e formas de fazer música, né, de compreender a música também, de valorizar a música, né? Então, os compositores vão rompendo barreiras e redefinindo os limites do que é considerado música ou quebrando os limites, né? E que vai trazendo, expressando assim a diversidade cultural e a experimentação. É um pouco isso. E aí, no seguinte momento, né, a Letícia dá continuidade, falando um pouco mais sobre essa atualidade da música. Então, a música na atualidade, nós levamos essa pergunta até a Hilda Nascimento, que é facilitadora de data em biodança, e aí ela nos traz, né, como referência, que já foi colocada anteriormente, e a nossa pergunta para ela foi: como as criações musicais encontram as pessoas no tempo em que estamos vivendo? E aí a Hilda traz, então, uma resposta para nós, que eu vou trazer agora para compartilhar. Então, a Hilda diz que falar sobre a música é falar sobre a história do mundo, né? Ela é um resultado explicado pela física,
Mas, independente disso, hoje, no nosso seminário, nós vamos tratar da função da música como um elemento artístico. E como toda arte, né, assim, a música junto com a escrita, com a pintura, com a dança, a ideia, né, dessas artes é colocar o mundo do lado de fora, né, para que todo mundo possa ver. Então, a música é uma forma de representar e de reapresentar o momento em que o mundo está vivendo. E seria um grande risco se a gente classificasse, né, o momento artístico, o movimento artístico como bom ou ruim, né? Se se trata de um movimento artístico, ele sempre vai ser revelador. E aí, por que que nós, às vezes, repulsamos esse movimento revolucionário, revelador? Porque para a gente, às vezes, pode ser algo mostrado que nós não estamos prontos para ver, ou porque nós não queremos ver essa realidade. Então, a Hilda diz que a música funciona como um espelho para a humanidade, e hoje ela é criada, distribuída e consumida, né, de uma maneira digital, diferente de tudo que nós já tivemos até o momento presente. Então, essa globalização musical, né, ela não é mais limitada a um gênero. A principal característica hoje da música é a fusão do ritmo, das melodias, de diferentes culturas, que criam uma sonoridade híbrida. Então, isso tudo representa a diversidade do nosso tempo, né, trazido por uma geração analógica. E hoje a geração digital, né, que está aí, ela não busca a música só como um entretenimento, mas sim ela busca um propósito, uma identificação, né? Ela tem uma demanda de autenticidade, de falar sobre protestos, sobre as comunidades. Então, hoje nós temos muito mais acesso à música através, né, do mundo digital, e através disso é valorizada a liberdade de expressão, que impulsiona a música nas diferentes culturas e mostrando os acontecimentos globais. Então, a Hilda cita como exemplo o rap, o trap e o funk, que expressam as desigualdades, a superação, as ascensões. Também ela cita as músicas eletrônicas, né, as batidas repetidas que nós temos da música, que vão oferecer o escape que denota toda essa hiperaceleração que a gente encontra no mundo. Então, vai servir de protesto, assim como serviu nos anos 60, mas com uma linguagem diferente, porque ela observa que o que se tinha naquele movimento dos anos 60 para um protesto hoje, da forma com que o mundo está, não cabe mais. Então, a gente precisa dessa força vital da música para expressar além das fronteiras aquilo que precisa ser dito no momento atual, porque as demandas são diferentes. Hoje a gente tem a demanda do reforço da nossa identidade, também as questões de climáticas que precisam ser vistas, coisas que não tinham nos anos 60 e que hoje existem. Então, a Hilda ainda finaliza colocando que a ferramenta de IA, a inteligência artificial, hoje compõe melodias, harmonias, letras, e já há uma grande discussão no meio científico sobre questões de direitos autorais e muitos questionamentos também sobre o futuro da criatividade humana, né? Como é que vai ficar a nossa criatividade perante um mundo que já nos entrega uma resposta pronta? E aí ela fala que alguns ameaçam, vê como uma ameaça a arte, já outros veem como uma ferramenta que vai potencializar de maneira ilimitada o crescimento, a expansão. E aí ela conclui dizendo que ou nós vamos caminhar ou morrer com o passado, né? E para quem busca a vitalidade, a integração na música do agora, precisa encontrar uma sensibilidade para captar a energia e a intenção por trás de cada som. Uhum. Perfeito. E depois da gente perceber como a música evoluiu no tempo, como ela evoluiu nas décadas e nas diferentes regiões do nosso mundo, agora a gente tentou ampliar um pouco mais a nossa temática de história da música e falar também sobre os efeitos que a música traz para o ser humano. E depois a gente vai falar como que é a relação da música com a biodança. Então, antes de chegar na biodança, a gente precisa falar um pouquinho sobre o que que a música faz em nós, seres humanos, que seremos os praticantes da biodança, né?
A relação da música com os seres humanos é tão íntima que se tornou uma necessidade. A música corporifica a necessidade humana de expressão. É por meio dos sons que a gente vai contar histórias, que nós vamos nos comunicar, que a gente vai estabelecer vínculos. Então, a música ela vem para dar corpo a essa necessidade que a gente tem de se expressar. Às vezes ela vai falar, muitas vezes, aquilo que a gente nem consegue verbalizar. Então é por meio desse tipo de arte, que talvez é uma das artes mais antigas e mais puras, que a gente consegue nos desenvolver. Então, ela vai atingir os níveis mais diversos do ser humano. Vai atingir níveis psicológicos, níveis sociais, níveis fisiológicos. Ela vai ampliar a nossa gama de desenvolvimento. E aí, de uma forma introdutória, eu remeto a um pensamento de Aristóteles que dizia que a música tem a capacidade de provocar sentimentos. E Platão também dizia que a música tem a capacidade de influenciar uma sociedade. Então, ela tem um grande espaço no nosso tempo, um grande valor na nossa sociedade, e por isso ela acaba tendo uma linguagem universal. Esse slide também fala um pouco do que eu já falei, que ela transcende o tempo, a cultura, a linguagem, ela vai atuar em todos os níveis e nos mais diversos, sendo essa linguagem universal sem precisar de códigos verbais, sem precisar verbalizar, apenas com o som, com a melodia. Para ilustrar, então, a música como uma linguagem universal, nós trouxemos uma história chamada O Milagre Musical na Guerra Mundial. Então, em 1914, na Primeira Guerra Mundial, né, duas trincheiras inimigas se aproximaram através da música. Então, tem um relato de um soldado, Gray Williams, é um soldado britânico. Ele coloca que começou a visualizar luzes na trincheira alemã e automaticamente na sequência começou a escutar uma música cantada. E aí ele se acordou, né? Eles achavam que iam ser atacados. E a partir do momento que eles escutaram a música, era Noite Feliz, né? A música natalina. E aí, ao término da canção dos alemães, os britânicos bateram palma e começaram a cantar uma música natalina também. Quando eles concluíram a música, os alemães bateram palma. E automaticamente as duas trincheiras foram cantando músicas natalinas, fazendo essa troca musical, né, nessa noite de Natal, até que chegou um momento que eles chegaram em uma música em comum, a música Deste Fidelis. E a partir disso eles foram tendo uma aproximação e cessou a guerra por 5 ou 6 dias. Algumas pessoas relatam que esses soldados, inclusive, pediram para não participar mais da guerra, né? E aí, a partir disso, dessa integração através da música, existe então todo um potencial, né, de harmonizar as emoções, de promover e transformar o encontro humano. E Rolando Toro traz uma frase, né, na revista Biocêntrica que diz: cada abraço que se dão és uma baioneta que já és inservível. Uma bomba que não há de funcionar, né? Então, cada abraço que duas pessoas trocam ou cada vez que as pessoas seguram suas mãos em rodas, elas não conseguem segurar armas. Uhum. Além dos potenciais de harmonização, de promoção e transformação do encontro humano, a música também tem funções sociais e rituais. Então, ela pode atuar em outros tipos de sociedades concomitantemente, em diferentes tempos, e auxiliar de outras formas a nós, seres humanos. Então, ela pode atuar como elemento de integração, reforço de identidade e pertencimento, como indução meditativa, conexão com o sagrado, instrumento pedagógico, como potencializadora da saúde ou elemento de movimento e de conscientização. Existem certas comunidades ou certas sociedades
em que utilizam músicas de uma forma específica, como nas tradições indígenas. Normalmente existe uma função muito ligada com a natureza, com elementos da natureza até para compor os sons. Na Índia, existem rituais funerários em que a música é muito presente por meio de hinos que vão induzir a manifestação que eles estão propondo no momento. Existe também outra manifestação muito importante, que são os cantos de trabalho, que hoje em dia eles estão sendo resgatados por alguns músicos, que os cantos de trabalho eram manifestações musicais que ocorriam. Essa imagem que está no slide se refere a um campo prisional, na época da escravidão. Então, eles utilizavam a rotina deles, de forma, a rotina simples, e aquela rotina ali era transformada em música, então era uma forma de organização. Essa música acabava tendo componentes como o nome das pessoas, o que elas iriam fazer, em que momento elas iriam fazer. Então, toda aquela rotina de trabalho acabava se tornando música. E isso acabava facilitando até quando os personagens desse trabalho iam se modificando. Era a forma que eles tinham para se organizar melhor. E aí, hoje em dia, existem músicos que tentam recuperar essas canções, esses cantos de trabalho, e é muito interessante. Quem quiser procurar na internet tem de uma forma bem acessível. Além dos cantos de trabalho, a música também é utilizada como uma ferramenta mediadora na prática pedagógica. Por quê? Porque por meio dela se percebeu que é mais fácil desenvolver um aprendizado e ensinar por meio da música. Então, aquilo que antes era complexo de ser aprendido ou de ser ensinado, acaba sendo facilitado por meio do som, da melodia, da música em si. Ela também está em manifestações, como os colegas já falaram, religiosas, os cantos gregorianos, no candomblé. Ela também é utilizada como um instrumento de protesto, tá? Então, a Letícia falou antes sobre o funk, sobre o rap, o hip hop. É um meio de nós dispormos a nossa cidadania e comunicarmos o mundo do que está acontecendo na sociedade, na nossa comunidade, num determinado momento. E ela também é utilizada como forma terapêutica. Então, através dela é possível desenvolver a saúde não só da espécie humana, mas das outras espécies também. E ela é uma das ferramentas que a gente vai falar mais para frente com um pouquinho mais de tempo, a musicoterapia. Então, dentro do papel da música no desenvolvimento humano, trouxemos um trecho do livro Evolution End, onde Joseph Pearson se refere lá desde os primórdios, né, do embrião. Então, com poucos dias de vida, a concepção do ser ela é formada por um conjunto de blocos de células vibrantes. E essas células vão se tornar o coração. Então, essas células elas são sensíveis ao som e sintonizam a pulsação cardíaca e a respiração da mãe, que é necessário para a formação da cabeça do bebê. Então, o estado emocional da mãe, os padrões repetitivos que a mãe traz, são gravados no feto por meio dos hormônios e também do tom de voz da mãe. Depois que o bebê nasce, então o som do coração dos pais tem um estímulo que tranquiliza o bebê e traz um ambiente de segurança. Então já é comprovado que há uma redução no choro de um bebê de 40 a 50% quando eles ouvem o coração dos pais. E dentro, então, dessa sequência de forma do ser, a Penny Pearson traz no livro Frequência Vibracional que os padrões de vibração elétrica do coração, eles têm praticamente a mesma faixa que as ondas cerebrais delta. As ondas cerebrais
que fazem o processo de transe profundo, que fazem com que a gente tenha aquela retomada, o reset, né, durante a noite. Então, abrindo espaço para todos os desenvolvimentos emocionais, a linguagem, o desenvolvimento cognitivo, motor, social, cultural, identitário, o desenvolvimento espiritual e existencial e também o desenvolvimento terapêutico. E como é que essa música então afeta, né, as nossas emoções e o nosso comportamento? Então, para ilustrar, eu vou trazer a história da Laís Vanzella, que escreveu a tese de mestrado dela em 2018, chamada A Memória Individual e Coletiva da Colômbia na Performance de um Gênero Musical, o Vallenato. Então, a Laís conta que visitou a Colômbia em 2009 e chamou muita atenção dela que em todos os lugares da Colômbia havia música, principalmente do gênero vallenato, que é uma música colombiana. E aí ela começou a fazer uma pesquisa, né? E dentro dessas observações, o que se tinha naquele momento? Que a Colômbia era um país muito mal visto, né? Por uma ideia de narcotráfico que existia ali, e inclusive as pessoas do país não se sentiam indivíduos colombianos. E por meio da música, o governo, com artistas locais, fizeram um movimento para mudar a identidade coletiva do país. E foi tão produtivo, tão bom esse movimento, que em 2016 a Colômbia apareceu em terceiro lugar no Happy Planet Index, que é um ranking assim, que considera o bem-estar, a expectativa de vida, né? E aí a Colômbia foi considerada dentro desse ranking um dos países mais felizes. E aí eles então modificaram essa estrutura interna e as pessoas de lá começaram a se ver, ter essa identidade reforçada de colombianos. E o que foi observado também um aumento da população de turismo, né? Aumentou o turismo da Colômbia a partir disso. Então a Laís diz que a música ela tem o poder de nos deslocar do local em que nós estamos para o local em que ela quer nos levar. E aí nós deixamos essas perguntas como interrogações, né, para o grupo, que músicas que nos levam a acessar emoções tristes, felizes, quais músicas que foram marca na nossa infância, na nossa adolescência, e quais músicas fazem uma conexão, né, você com você mesmo, quais músicas você tem como um reforço da tua identidade. E a partir desse momento em que a gente está falando já de emoções, tem um tema muito interessante que é a memória musical e evocação de estados emocionais. E antes de eu começar a falar um pouquinho sobre a memória musical, eu queria fazer uma breve experiência. Vou colocar um áudiozinho de 30 segundos para vocês escutarem. Se eu pudesse resumir esse tópico, memória musical e evocação de estados emocionais, eu resumiria nessa sensação que alguns de vocês podem ter tido. Esse som, ele era é uma chamada dos filmes da Colômbia. Então, possivelmente, muitos retornaram a um estado do passado, talvez um estado da adolescência, da infância, ou numa sala de cinema, em algum momento relacionado a isso. E a memória musical é isso, é a capacidade de você despertar uma lembrança através do menor fragmento de uma melodia. Não precisa ter, você pode ter outra letra, em outra língua, mas desde que tenha alguma melodia que seja capaz de despertar algo no seu cérebro, isso já vai te definir isso como uma memória musical. E essa evocação de estados emocionais
É uma das coisas mais interessantes que depois vai ser um elemento bem interessante também nas aulas de biodança, porque a música é um elemento essencial. E aí, quando a gente utiliza a música como um indutor de alguma vivência, a gente está evocando algum estado emocional ou talvez até despertando algum estado emocional. E quanto mais a gente entra em contato com esse som, com essa música, mais a gente vai adquirindo um vínculo, e às vezes até um vínculo afetivo com aquele som. Então, por meio do som, a gente descobre que a gente é passível de ser influenciado por ele, e isso vai provocar certos estados emocionais. Pode despertar uma lembrança do passado, mas também pode produzir uma nova memória, pode produzir uma nova sensação. E essa nova sensação tem o potencial de auxiliar no nosso desenvolvimento humano e também no desenvolvimento humano da nossa saúde. E aí, ali embaixo tem uma citação, embaixo do slide, que é: se me fosse possível escolher as canções e melodias de um povo, eu não me preocuparia tanto com seus legisladores. Então, como a música ela tem esse potencial de despertar algo numa determinada comunidade ou no indivíduo. E aí, quando a gente está falando de despertar emoções, evocar emoções, eu trago aqui para vocês a musicoterapia novamente, porque a musicoterapia ela vem para unir a música e a terapia numa forma de estudo, numa forma que pode auxiliar a saúde de nós seres humanos ou das outras espécies também. A musicoterapia ela já nasceu há muito tempo, mas as pessoas, como os músicos, começaram a estudar ela depois de um certo tempo. Então, lá no século XX, existe tem um marco importante, que foi quando alguns musicistas selecionaram alguns soldados que lutaram em algumas guerras, e aí esses soldados estavam sofrendo de estresse pós-traumático. Então, quando eles começaram a aplicar a música, a musicoterapia, que naquela época ainda não tinha esse nome, eles descobriram que essa música estava trazendo alguns efeitos positivos para essa situação estressante que eles estavam vivendo. Então, a partir disso, esses estudos da música e da terapia começaram a se unir cada vez mais, escolas começaram a se surgir, até que hoje existe um grande, vasto estudo sobre essa temática, e aí se descobriu que a musicoterapia ela tem capacidade de desenvolver habilidades sensório-motoras, desenvolver memória, melhorar a orientação e atenção, melhorar uma intimidade consigo e com os demais, combater o estresse, depressão, aumentar a capacidade respiratória, estimular uma coordenação motora. Então, esses são alguns exemplos. A gente vai depois liberar para vocês um material escrito, e nesse material escrito tem várias outras possibilidades que a musicoterapia traz para a saúde. Então, se ela tem esse potencial de a música e junto com a terapia desenvolver um benefício para o ser humano, e se a gente aliar a música, a terapia, os efeitos terapêuticos da música e o movimento, o que que vai acontecer? Então, a música, ela acaba tendo como a Leti falou, ela é um veículo, né? Ela tem essa função veicular. E ela pode conduzir o nosso movimento de uma maneira instintiva, mesmo sem alguma letra nessa música. Instintiva não, instintiva. Estimulando a livre expressão, onde o corpo vai se tornar a música em sua essência. E aí, com essa manifestação, através dessa música, a gente pode expressar quem somos, expressar as nossas histórias, expressar os nossos sentimentos, as nossas emoções, expressar também as nossas dores, né? Não só a parte feliz. E muitas vezes a gente vai expressar, como eu já falei para vocês, aquilo que não é verbalizável, aquilo que a gente talvez nunca conseguiu manifestar em palavras, por meio do movimento é possível. Então a música ela vai ser esse condutor, esse catalisador também de expressões. E nesse universo do estudo da música existe um conceito que é muito importante, que é trazido várias vezes nos estudos, que é o entrainment, que é a capacidade natural de sincronizar movimentos ou processos fisiológicos com o ritmo externo. Então, é a capacidade de nós percebermos aquele estímulo externo do som,
ele ser captado pelo nosso cérebro, ativar a nossa função motora e a partir disso nós vamos fazer automaticamente um movimento dentro desse ritmo, do mesmo ritmo que a gente está captando. Então, pode-se dizer que o entrainment é a ponte visível entre a música e o movimento. Então, a partir disso, a partir de tudo isso que eu falei, agora eu vou passar para as nossas colegas para que elas falem sobre a música, o movimento, mas a música na biodança. Boa tarde, eu sou Rosane e vou iniciar falando sobre a importância da música na biodança. Pode passar para mim, Nótria? Semântica musical, a música e seu conteúdo subjetivo. O sentido da música não é algo universal e instintivo, mas culturalmente compartilhado. O sentido da música não está em si, mas sim dentro de quem a ouve. A música nos afeta simbólica e subjetivamente. Rolando Toro teve um grande interesse na experiência de Michael Imbert, que em sua investigação fez com que diversas pessoas escutassem a mesma peça musical e constatou que o impacto emocional recebido pela música eram distintos por cada pessoa. Na mesma linha de pesquisa, nós encontramos essa pesquisa que vai ficar aqui para a gente visitar depois, porque ela é muito extensa e não caberia aqui, tá? Mas tem um escopo bem ampliado e fala sobre mapeamento de 13 emoções evocadas por músicas em diferentes culturas. E cada cultura fez uma adjetivação para cada música. Então é bem interessante, bem complexo esse estudo. Tá? Pode passar. A percepção musical não é só um ato auditivo, ela é escutada por todo o corpo, por todos os tecidos, semelhante ao fenômeno da alimentação e seus efeitos. Ela envolve não só o psiquismo e as emoções, mas influencia também as respostas do hipotálamo e o equilíbrio neurovegetativo. É uma experiência de totalidade. Pode passar, por gentileza. A música é um movimento sonoro que se propaga no ar, produz deslocamentos e movimentos no ambiente circundante. A música em nós produz dança. Com a experiência da música ressoando no corpo, ele responde conforme o tempo, a intensidade e o estilo musical, de maneira instintiva. O nosso corpo é permeável à música, e Rolando diz que a nossa identidade é permeável à música. Por isso, mais que dançar a música, nós somos a música. Sérgio Cruz, em sua extensa pesquisa, nos diz que a música é um transbordamento de quem acompanha, levando consigo uma pluralidade de emoções humanas. E em quem a escuta, a música produz um movimento de dança atravessado por esse conteúdo emotivo. Pode passar, por favor. Então, trata-se de uma expressão primordial e natural da vida, que é som e movimento. Pode passar, por gentileza. A música é substancialmente movimento e, ao mesmo tempo, emoção. Sentir e fazer, que cria uma unidade harmônica, uma sinfonia do ser integrado, saudável, em conexão com a vida. Se estamos em contato com a nossa pulsação, o nosso eu, tudo se transforma em música. Rolando Toro. A função da música em biodança.
De 1968 a 1973, as primeiras experiências de Rolando Toro no hospital psiquiátrico, onde ele percebe a importância da música na resposta fisiológica, ele desenvolve o seu sistema, que a princípio chamou de psicodança e que veio posteriormente a se tornar biodança. Foi nesse período também que ele desenvolveu a curva metodológica do sistema biodança. A música é o fio condutor da curva metodológica orgânica, o primeiro dos 7 poderes da biodança e o primeiro componente da unidade metodológica, música, movimento e vivência, essa Gestalt, onde se muda uma parte dessa Gestalt, muda todo a estrutura. Então, os mecanismos de ação da biodança, né? É um tipo de intervenção, segundo o Rolando, é um tipo de intervenção jamais proposta antes, porque é a ativação da expressão genética a partir da deflagração de hormônios e neurotransmissores naturais, mediante a estimulação de emoções específicas. Essas emoções específicas podem ser evocadas a partir da música, mediante exercícios que induzam sentimentos, como, por exemplo, de coragem, erotismo e alegria. Então, a tríade música, dança e grupo é um encadeamento de danças e vivências que induzem não só o participante individualmente, mas também a totalidade do grupo, e determinadas categorias de movimento e matiz emotivo comum. Portanto, a música representa as funções de regulação fisiológica, indução de vivências integradoras e a autorregulação do grupo. Portanto, em biodança. Em biodança, temos a modalidade de vivências através do canto e da voz. A voz como um instrumento musical, que produz movimento integrado e induz a profundas vivências integrativas e de regressão. A voz nos permite descobrir a riqueza do nosso mundo interior, de sons e vibrações, e nos dá a possibilidade de trazê-los para fora e expressá-los. A voz faz parte da nossa identidade como linguagem e expressão primária. É um elemento de base altamente integrativo. Através do canto, vamos em 2 direções. Em expressões criativas, vital e lúdica, mas como também a profundidade e dissolução, a regressão ao estado de origem. Através da voz, torna-se muito potente, porque se entra em ressonância com os ritmos universais, acessando com maior facilidade o espaço do inconsciente vital. Em biodança, a música se torna um movimento corporal, isso é, se encarna. Um movimento musical integrado leva a uma dança integrada. E as músicas em biodança são e devem ser verdadeiras obras de arte. A tarefa do facilitador é selecionar músicas que criem condições para a geração de emoções com um entorno enriquecido em que as emoções possam florescer. Então, a música em biodança são e devem ser verdadeiras obras de arte, com um poder deflagrador imediato, com um convite à organicidade, à integridade e à plenitude. Estimular o vínculo em movimentos vitais, mergulhando na emoção de ser e na satisfação de expressar a si mesmo.
O critério de seleção da música em biodança, portanto, ele não é estético, mas funcional. Ele é pautado no significado emocional e na capacidade que a música tem de condições para geração de emoções, que ao serem dançadas se transformam em vivências integradoras. A clareza de significado emotivo numa música corresponde à clareza do movimento dança que a música produz. Em biodança, as danças e consignas são uma proposta expressiva em que encaminhamos as pessoas na direção de uma emoção, de certa matiz emotiva. A música contém uma diversidade de conteúdos emotivos entrelaçados entre si, e perceber o mais claramente possível, não tanto a exata emoção transmitida pela música, mas a predominância do seu conteúdo emotivo. É o que cabe a nós, como facilitadores, né, perceber essas nuances e a predominância desse conteúdo. Por exemplo, para a linha da afetividade, né, a música que evoque o afeto, a ternura e o amor. Rolando Toro estruturou os possíveis adjetivos atribuídos às músicas e distribuindo-os e categorizando-os nas 5 linhas de vivência, como foi falado no grupo de epigenética, né? Então, a vitalidade, a alegria euforizante, a sexualidade, erotismo apaixonado, a criatividade, a profunda, diversa e intensa, a afetividade, amável, cálida e a transcendência harmônica, sublime e oceânica. A importância das músicas oficiais é que elas têm uma resposta bastante previsível por grande parte do grupo. Elas funcionam porque os movimentos e as emoções geradas nas pessoas são bastante similares, com matizes diversos, mas similares ao nível emotivo e existencial. Quando usamos outras músicas, podem funcionar mesmo menos, porque podem abrir uma via de possibilidades para algumas pessoas do grupo. Então, para o Rolando Toro, existem 2 níveis de experiências musical, né? Que são as músicas orgânicas, que têm os atributos biológicos, como fluidez, harmonia, ritmo, tônus, unidade de sentido e efeitos sinestésicos. A música tem que ter um núcleo emocional ou um propósito fortemente expressivo. É uma unidade estrutural com a emoção. Podem provocar profunda estimulação visceral e suscitar vivências integradoras. Já as músicas inorgânicas, elas foram se desvinculando gradativamente desses atributos biológicos, orgânicos, né? Ela passa a ter mais um caráter reflexivo, abstrato e concreto, né? Ela é gerada operacionalmente pelo córtex cerebral. A investigação do universo sonoro sem implicação emotiva, ou seja, é um aprofundamento técnico, né, e de desenvolvimento da sonoridade das músicas. A estética está acima do fenômeno expressivo que nos causam emoções e tudo mais. Então, eu passo agora o restante dos elementos sonoros para a Anne, que vai dar continuidade ao nosso trabalho. Obrigada. Boa tarde, gente. Eu sou a Anne.
Então, eu vou falar agora um pouquinho desses elementos estruturais da música, né, que são ritmo e melodia, que vão ser bem importantes para a gente observar quando for escolher as músicas na sessão. Então, o ritmo, ele é a sucessão regular, periódica e cadenciada do som, né, o elemento percussivo, com tempos, batidas regulares e impulsos precisos, onde a gente não tem uma definição de notas musicais, né? E ele significa ordem, limite, tem um impulso vertical. E o ritmo é a primeira integração que a gente faz em biodança, né? Que se trata da integração rítmico-motora. Enquanto a melodia, ela é uma sucessão de notas musicais que é percebida como uma entidade única, como uma unidade, né? E ela vai trazer um movimento horizontal, fluido, contínuo, vai convidar um tempo eterno, expansivo, sem limites, está muito relacionada ao segmento peitoral, né, e traz um caráter afetivo. Então, ela vai promover a integração afetivo-motora. Aí a gente entra nos elementos de tonalidade, né, graves e agudos. Enquanto tonalidades graves são frequências baixas, que vão trazer uma sensação de base, estabilidade, peso, profundidade, e vão ser percebidas mais na parte inferior do corpo, trazendo um movimento mais central. Enquanto as tonalidades agudas são frequências altas e vão trazer uma sensação de leveza, expressividade, expansão, vão trazer um direcionamento externo, deslocamento, né? E são percebidas, então, nas partes altas do corpo, né? E gerando movimentos periféricos. E aí a gente entra na parte da simbologia dos 4 elementos, que foi um assunto assim que eu quis muito trazer, porque é uma compreensão, né, um olhar que a gente pode colocar na leitura da música que nos traz uma riqueza de nuances muito grande dos aspectos simbólicos, né, que cada elemento sonoro ali vai nos agregar, né, porque cada um dos 4 elementos evoca um sentido arquetípico que vai provocar categorias de movimento, emoções, estados de consciência, e a gente ter essa leitura mais fina vai agregar uma qualidade, eu acredito, né, bem interessante para fazer a escolha, a seleção das músicas. Pode passar. Então, a gente tem, né, esse quadro inicial dos elementos distribuídos conforme esses aspectos que eu falei anteriormente de ritmo, né, e fluidez, que seria a melodia, e as tonalidades graves e agudas, que aqui está como yin, receptivo, né, se referem às tonalidades mais graves, e o yang, ativo, expansivo, que são as tonalidades agudas. Então, começando pelo elemento terra, né, é um elemento rítmico e de tonalidades graves. Então, ele vai nos trazer uma sensação de base, de centralidade, né, de nutrição e interiorização, né? O elemento terra vai nos proporcionar, então, movimentos centrais que vão tender para baixo e tem um efeito colinérgico, né? Quanto mais graves forem as tonalidades e mais lento for esse ritmo, mais essa terra vai induzir a um transe rítmico, né? Como acontece nas músicas de batucada central. Aí o elemento fogo é um elemento também rítmico, mas ele está na esfera ativa, né? Expansiva. Então, ele vai ter tonalidades mais agudas e vai nos proporcionar esse impulso, essa tonicidade, né? Gerando uma externalização e movimentos periféricos com deslocamento mais direcionados, né? E então vai nos suscitar um efeito adrenérgico, né? Gerando uma maior consciência de si e do mundo. O elemento ar é um elemento ativo também, né? De tonalidades mais agudas, mas ele já vai estar no lado da melodia, né? Então, esse aspecto fluido do elemento ativo, ele traz uma expansão, mas com continuidade, enquanto o fogo são movimentos e sons, né?
mais fragmentados, impulsivos, o ar vai trazer essa continuidade. Então, essa sensação de leveza, de expansão, de liberdade, né? Movimentos aéreos, fluidos, e que seria a melodia em si, né? A nossa voz é ar, né? A melodia que a gente canta remete muito ao ar. E os instrumentos também de sopro também, né? Vão trazer flautas, vão trazer esse aspecto aéreo, né? E aí vai depender da tonalidade. Instrumentos de sopro mais graves, por exemplo, um saxofone já vai puxar para a água, né? Por exemplo. Então, a água, que é esse elemento também fluido, mas já com peso, né? Então, relativo a tonalidades mais graves, que vai trazer a dissolução, a fusão, né? Densidade, introspecção, uma melodia que vai tender para baixo, né? Movimentos também com menos deslocamento, né? Então vão trazer uma profundidade, fusão e podem também induzir ao transe. Então aqui esse quadro um pouco mais detalhado, né? Com os elementos e as categorias de movimento que eles vão evocar e essa relação também com as tonalidades, né? E a ativação do sistema nervoso, né? Sendo as tonalidades agudas, ativas, né? Os elementos fogo e ar vão ativar o sistema simpático, enquanto as tonalidades mais graves, receptivas, né? Os elementos terra e água, vão remeter ao sistema parasimpático, né? Trazendo efeito colinérgico. E isso, assim, uma coisa que é importante falar, né? São os quase estereótipos de cada elemento, mas claro que uma música tem uma sobreposição desses elementos, né, e diferentes características e intensidades desses elementos. Então, é muito interessante a gente fazer uma leitura da música onde a gente consiga perceber o que cada elemento está nos trazendo e em que intensidade, né, e como que isso vai interferir na resposta fisiológica, né, na nossa emoção, no nosso corpo. Então, a gente pode usar esse conhecimento, né, essa estrutura, dentro da curva metodológica. Aplicar isso, né? A curva que a gente vai propor ao longo da sessão. Então, a gente pode considerar de uma forma generalizada, né, que não é uma regra, mas é uma forma que funciona, que a gente começa uma sessão, então, dando terra para o grupo, né? Que da base, concretude, estabilidade, presença aqui e agora, né? A gente começa com roda, começa com caminhar. Isso é o elemento terra. Então, a gente vai buscar músicas que facilitem, né, esse movimento. Aí, a gente vai colocar impulso e vai chegar no elemento fogo, né, que a gente vai, então, aumentar o ritmo, a velocidade do ritmo, né, a tonicidade, dar direcionamento, ação, deslocamento, né, estimulando a expressão, então, pode passar. E depois a gente parte para o elemento ar, agregando fluidez, né, a esse fogo, e aí a gente já entra num movimento mais contínuo, leve, né, e vai começar a estimular, a partir desse elemento fluido, melódico, que o ar nos propõe, a criação de vínculo, de unidade, né, trabalhar muito a questão afetiva, né, a partir do elemento ar. E agregando profundidade, a gente chega ao elemento água, né, então a gente baixa a tonalidade, baixa o movimento, e traz o grupo para essa introspecção, para essa profundidade, né? Podendo chegar a uma dissolução, uma regressão, que seria o elemento água. Né? E aí, então, aplicando, né, na curva, a gente começa dando impulso, né, dando ritmo, até chegar a um ponto máximo, então, de expressão e de impulso, e também de tonalidades agudas na aula. Pode passar. Depois a gente desce nessa curva, né, diminuindo tonalidades, diminuindo ritmo, né, e agregando melodia, chegando no ponto de tonalidades mais graves,
né? E chegando então no ponto de fusão e regressão máxima também. E aí a gente vai finalizar, né, a sessão agregando progressivamente, organicamente, ritmo, né, para fazer uma reativação orgânica do grupo e finalizar a sessão. Então, é muito importante a gente lembrar sempre que a curva metodológica é o segredo da organicidade, né, dentro da biodança. E a música, as músicas que a gente vai escolher para compor essa curva vão ser determinantes para a qualidade, né, dessa viagem que a gente propõe ao longo da sessão. Então, pensar nos elementos, pensar nessa questão de ritmo, melodia, tonalidades, né, e os 4 elementos como sendo, de alguma forma, uma tradução de tudo isso, né, uma linguagem simbólica que vai falar sobre esses aspectos, é uma visão muito interessante, né, para a gente conseguir escolher as músicas e fazer com que essa curva seja o mais orgânica possível, né? Então, é isso. A curva fisiológica, ela nos permite reconduzir as pessoas aos fluxos naturais orgânicos, né? E o respeito a ela é a nossa garantia fundamental, enquanto facilitadores. Então, eu vou passar a palavra para as meninas concluírem, e é isso. Oi, eu sou a Rúbia e nós podemos concluir pelo trabalho que a música vem moldando a humanidade. Vemos isso como, por exemplo, nos ritos cerimoniais, ritos de passagem, nas manifestações culturais, muitas das quais sem a música não existiria, como o balé, por exemplo, e nos demais aspectos da vida cotidiana. A música trouxe esse traço identitário, cultural, artístico e social nos mais diversos povos. Um grande salto para a música foi a notação musical, que trouxe importante metodologia e uma maior difusão, o entretenimento, o entendimento e o aprendizado. Como os aspectos tecnológicos, a música passa a ser protagonista da indústria fonográfica mundial e a música está em todo lugar, mas mais do que entretenimento, a música é instrumento de ensino e aprendizado em processos terapêuticos, em aprimoramento pessoal, como um instrumento de cidadania e em biodança, onde ela é um dos 7 poderes da biodança. Eu passo a palavra para a Valéria. Boa tarde, então eu sou a Valéria e vou finalizar o nosso trabalho sobre a história da música. A história da música não termina aqui. Ela continua em cada gesto, em cada verdade que ousamos expressar com o som do coração. Segundo o neuropsicólogo Michael Imbert, a escuta musical não é apenas um ato auditivo. Ela acontece no corpo inteiro, nos neurônios, nos hormônios, na fala, nas células, na alma. Todo o corpo escuta. A música vibra, transforma, desperta memórias, sensações e movimentos internos. Quando a música nasce do instinto do ser, ela não apenas emociona, ela transforma. Transforma quem escuta, transforma quem cria, transforma o mundo. Para Rick Rubin, um dos produtores musicais mais influentes da história contemporânea da música, ele diz o seguinte: a música não é apenas um conjunto de sons organizados. É uma experiência emocional, uma conexão com algo maior. Criar música é abrir-se para captar essa energia e transformá-la em algo que o mundo possa ouvir.
Assim, a história da música se entrelaça com a história do ser humano, sensível, criativo, vivo. A biodança nos oferece esse presente, não apenas ouvir a música, mas ser a música, pois o som do universo vive em nós. Segundo Rolando Toro, a experiência musical é uma experiência da totalidade. E para ilustrar isso que o Rolando Toro nos fala, escolhemos essa mandala. Essa mandala que representa o todo, o símbolo da escuta interior, da vibração universal, do centro que vibra em nós. A mandala do som, onde o ser humano está no centro do universo, recebendo o som e emanando o som. E para finalizar o nosso trabalho, nós trouxemos uma música que para nós simboliza profundamente, sintoniza profundamente com a essência da biodança. Porque a música é o poder está aqui agora. E nós achamos assim que tem muita sintonia com a vivência em biodança. Porque a vivência em biodança, uma coisa super importante é a presença, é a gente estar presente naquele momento que a gente vai fazer a vivência, né, para interagir com o outro, né, para escutar o outro, o grupo. Então, uma coisa super importante é o momento presente, a gente conseguir estar presente naquele momento. E essa música, ela fala sobre isso. Ela fala, eu vou traduzir um pouquinho uma estrofe aqui da música, só para situar. A música fala, o poder do amor está aqui agora. O poder do agora está aqui agora. O poder de você e eu está aqui agora, para criar magia na Terra. E essa música, ela também fala dos 4 elementos, né? Da água, do fogo, do vento e da terra, que a gente usa para fazer a vivência, né? A aula de biodança, na curva metodológica. Então, essa música também fala disso. Ela fala, deixa a água lavar tuas lágrimas. Deixa o fogo queimar teus medos. Deixa o vento levar fé e confiança para a tua vida. Deixa a terra te sustentar, cuidar de ti e te nutrir. Então, fica a vivência, né, de biodança, e essa música assim, fica aqui como uma consigna, falando de todas as coisas que acontecem na vivência. Então, é uma sintonia muito grande com a biodança, com a vivência, essa música. E agora, então, vamos pedir para vocês olharem para essa mandala e se colocarem ali no centro da mandala, como se vocês estivessem no centro do universo. E permitir, nós vamos colocar a música, e que vocês permitam que esse som, essa música, atravesse o corpo de vocês e vocês percebam a presença. Deixar a música atravessar e se sentir totalmente presente para sentir a música. Então, agora eu peço, né, que respire, feche os olhos, coloque a mão no coração. Power of now is here now.
power of you is here to create magic on earth. The power of love is here now. The power of now is here now. The power of you and me is here to create magic on earth. The power of love is here now. The power of now is here now. The power of you and me is here to create magic on earth. The power of love is here now. The power of now is here now. The power of you and me is here to create magic on earth. Let the water wash away your tears. Let the fire burn away your fears. Let the wind blow into your life such faith and trust. Oh, let the earth hold you, take care of you, and nurture you. Oh, the power of love is here now. The power of now is here now. The power of you and me is here to create magic on earth. The power of love is here now. The power of now is here now. The power of you and me is here to create magic on earth. The power of love is here now. The power of now is here now. The power of you and me is here to create magic on earth. The power of love is here now. The power of now is here now. The power of you and me. Deixamos reflexões para vocês, então, assim, do poder, né, de estarmos presentes para receber o som e poder emanar o som, né? Então, o que esta música desperta em ti? O que vibra em ti quando estás verdadeiramente presente? Se a tua alma tivesse uma voz, o que ela estaria dizendo? E para finalizar, deixamos essa frase do Nietzsche: sem a música, a vida seria um erro. Então, finalizamos nosso trabalho aqui. Obrigada pela escuta de todos. Obrigada. Foi muito bom. Foi muito bom. A Fazemos o gravação. trabalho todo mundo junto. Vilmar, nossa, muito bacana. As gurias, a Bruna, a Helena.